independência do Brasil, após o qual os conceitos lusitanos não mais seriam suficientes para a gente formar uma ideia de brasilidade. Isso se refletiu na literatura brasileira, que estava vinculada ao indianismo, à formação do nacionalismo. Isso se refletiu nas instituições, a criação dos institutos de História e Geografia, como a Lilian Moritz Schwartz trabalha muito bem, né, no Espetáculo das Raças, um livro excelente. Mas na história do direito, talvez o tempo Sela tivesse que ser adiado, porque somente no segundo semestre, na segunda metade do século XIX, a partir mais ou menos de 1850, a gente teria a formação de um pensamento jurídico nacional. Os professores, a maioria passaram a ser brasileiros, a herança de Coimbra diminuiu bastante, as duas faculdades, a de Direito do Recife e a de São Paulo, das Arcadas, começou a ter uma produção mais consistente. Essa é uma hipótese defendida pelo professor Ricardo Marcelo Fonseca, lá de Curitiba, que o pensamento jurídico nacional ele nasce, portanto, a partir da segunda metade do século XIX. Lógico que isso não significa conceitos absolutamente brasileiros, mas sim uma recepção de conceitos europeus e estrangeiros, como Máximo Sodré trabalhou na ideia do tradutor e traditore, né? São conceitos que são trazidos, ressignificados, adaptados à realidade brasileira, muitas vezes adaptados à fórceps, na força. Bom, o Silvio Romero, um autor da Escola do Recife, bastante importante, dizia que a partir de 1870 surgiu no Brasil um bando de ideias novas, essa é a expressão que ele utiliza. Darwinismo social, positivismo, uma série de novas doutrinas filosóficas chegaram por aqui, o monismo, enfim. E foi justamente nesse contexto que a gente teve a recepção de novos fundamentos aqui no direito penal brasileiro. E eu estou me referindo especificamente à recepção do positivismo. Portanto, a hipótese se é que a gente tem um tempo de Sela no Brasil, isso é algo que tem que ser averiguado, mas e a averiguação tem que ser feita em estudos específicos, né, de cada contexto. Talvez no campo penal fosse esse período de discussão das ideias positivistas e um período, portanto, que gira em torno da abolição da escravatura, da proclamação da República e, consequentemente, a produção do Código Penal Republicano. Mais à frente, a instalação da ideologia de defesa social. E esse é o tempo Sela, talvez, do direito penal brasileiro. E, portanto, é muito importante entender os conceitos que surgiram nesse momento, porque eles ainda estão presentes, de certa maneira, na doutrina criminal e podem ser entendidos como conceitos fundamentais do direito penal brasileiro. Essa é uma das hipóteses que eu utilizo. Bom, continuando, a ideia interessante de Koselleck é que ele trabalha com uma história dos conceitos que eu defino como uma forma de história cultural, sem negar a história social. A gente não pode ignorar e abandonar a história social. E, portanto, o modelo de história dos conceitos não somente é funcional para a história social, é dizer o seguinte, não existe história social sem história dos conceitos, e vice-versa, porque o entendimento da sociedade depende de conceitos estabelecidos. E, nesse sentido, a gente tem mais uma técnica que pode ser utilizada na historiografia do direito penal. Ou seja, o que eu proponho não é abandonar os estudos sociais sobre o crime em prisão, sobre o crime a pena, enfim, mas sim ter mais uma ferramenta heurística para a compreensão do fenômeno punitivo no Brasil. Para vocês verem como é interessante a questão da história dos conceitos de Koselleck, o Koselleck diz que as sociedades elas se estruturam por meio de conceitos contrários. Ele chama isso de conceitos antitéticos, contrários, no seguinte sentido: existem alguns conceitos que servem para criar antônimos, conceitos contrários.
Por exemplo, o Koselleck fala de helenos e bárbaros. Se você define o que é a característica de ser heleno, e a gente está falando da antiguidade clássica, ao mesmo tempo você está excluindo as pessoas que não se enquadram naquele conceito. A gente pode falar de cristãos e pagãos. Nós podemos falar, num contexto político mais recente, de o povo ariano e aqueles que não são arianos, e todas as consequências políticas do nacionalsocialismo alemão. Mas o que interessa para a gente, e essa é uma das conclusões da tese, é que os fundamentos das ciências criminais sempre foram baseados em conceitos antitéticos, especialmente fundamentados na ideia de inimigo. O conceito de inimigo sempre esteve presente no direito penal, na criminologia. Na minha dissertação de mestrado eu trabalhei especificamente o conceito de inimigo, mas infelizmente na época eu não tinha ainda tomado conhecimento da história dos conceitos e, portanto, trabalhei com outros paradigmas, com base na criminologia, inclusive. Mas desde lá eu percebi que a gente tem muitas vezes novas denominações. Isso vem, segundo Koselleck, da onomasiologia. Às vezes você tem termos diferentes com os mesmos significados. Quantos e quantos termos não foram criados pelo discurso criminal histórico para designar o inimigo? Delinquente inato, classes perigosas, degenerados, os atavismos, os anormais de que Foucault fala. Enfim, todos esses conceitos servem para excluir certos grupos sociais. É dizer o seguinte: o cidadão, ele não é essencialmente igual ao inimigo. E a gente lembra recentemente da doutrina polêmica, do Guinther e Jacobs sobre o direito penal do inimigo. Pois bem, sem querer entrar nessa questão com mais profundidade, porque não dá tempo, eu já estou até passando um pouquinho do tempo. O Jacobs, me parece que a grande polêmica dele não foi o fato de falar que deveria haver um sistema diferenciado, um direito penal para o inimigo e outro para o cidadão. Porque, convenhamos, isso sempre existiu no discurso criminal. Talvez a grande polêmica foi ele ter falado diretamente sobre isso, sem usar eufemismos, usando o termo inimigo, assim como Carl Schmitt usou, sem querer disfarçar isso com base em cientificismos, em nomes que às vezes seduzem retoricamente. E para piorar, o Jacobs falou que o direito penal do inimigo não é um dever ser, é fático, existe, é um ser. E aí a gente sabe a comunidade científica, eu não quero entrar nessa polêmica agora, não tenho tempo para discutir, mas basta ver o que Zaffaroni fala no texto dele, O Inimigo e o Direito Penal, que de certa maneira é uma espécie de resposta, Jacobs, excelente, mais do que recomendado. E ele diz que o discurso do inimigo, ou melhor, o conceito do inimigo, ele é estruturante do discurso criminal. Sempre esteve presente. Bom, a gente poderia, portanto, exemplificar essas ideias dos conceitos jurídico-penais como ferramentas heurísticas, como eu falei, ferramentas de interpretação para a gente entender melhor certos períodos históricos, a constituição do sistema punitivo de determinado momento. Certos conceitos-chave são fundamentais para isso. Por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande no direito penal. Infelizmente, essa é uma outra parte da tese, não vai dar tempo de falar aqui, mas é uma parte que fala da irracionalidade e da não conceitualidade, porque a gente usa muitas metáforas. Metáforas são muito mais abertas do que conceitos. Todo direito penal é fundamentado em cima de algumas metáforas, como, por exemplo, o livre-arbítrio e o determinismo. E olha a dificuldade que os positivistas tinham na época de falar do determinismo. Acabava ficando naquela discussão histérica, o debate escola clássica e positivismo, enfim. E por isso, a estratégia política utilizada mais à frente
Aqui no Brasil, por exemplo, pelo Aníbal Bruno, o Nelson Hungria, o Jiménez Assua, que na época já estava radicado na Argentina, usou isso. Olha o Foucault aí, o conceito como uma estratégia para uma prática punitiva. A estratégia foi justamente evitar falar no determinismo, que é uma ideia filosófica abstrata, e trazer para um tecnicismo jurídico em conceitos que seriam, em tese, mais definíveis ou mais visualizáveis, como a ideia de periculosidade, perigosidade e temibilidade. Essas ideias, inclusive, vieram do tecnicismo jurídico italiano e aqui foram readaptadas, enfim. Ou seja, a partir desses conceitos, a gente verifica, por exemplo, as estratégias políticas de que Foucault tanto falava. A gente verifica no discurso criminal quais as práticas punitivas que estavam sendo legitimadas, digamos assim. Então, no fim das contas, o que eu tentei fazer aqui, falando bem rapidamente, foi mostrar a importância de um estudo histórico dos conceitos jurídico-penais, criminológicos também, né? E dei vários exemplos aqui da aplicação disso à criminologia, mas também dogmáticos, porque eu acho que o estudo criminológico tem que ter como objeto a dogmática. Dogmática e criminologia não se confundem, mas tem que estar ligadas, porque do contrário, você vai ter um discurso criminológico que não está servindo para o melhor entendimento e, por que não dizer, a deslegitimação, enfim, o aperfeiçoamento, a depender das concepções que cada um tem, do sistema. Então, não adianta a gente ter um discurso criminológico e isolado, né, das preocupações mais prementes, já que nós temos preocupações seríssimas hoje no sistema punitivo brasileiro, né, em tempos de grande encarceramento, enfim. Então é isso, pessoal. Nós temos conceitos difíceis de serem implantados, muitas vezes porque a experiência de conceitos anteriores é enorme. Já que eu falei no grande encarceramento, a gente fica se perguntando por que o abolicionismo e a justiça restaurativa são conceitos tão difíceis de serem aceitos, popularizados, até mesmo no campo dos criminalistas, né? Entre nós, entre juristas. E me parece que, entre outras razões, o espaço de experiência com relação à utilização da prisão de alguns séculos já faz com que a gente não veja uma expectativa de direito penal ou tenha dificuldade para imaginar um direito penal sem a pena de prisão. É uma dificuldade, vocês conhecem, todos interessados em criminologia, de você implantar medidas despenalizadoras eficazes. Você cria uma lei, por exemplo, de medidas cautelares e, ao invés de você retroceder à utilização de prisões preventivas, você passa a utilizar essas medidas em casos que ficavam, digamos, fora do controle punitivo. Enfim, você amplia o sistema ao invés de diminuí-lo, que seria a pretensão ou o objetivo, né? A estratégia acaba não servindo. Bom, então era isso, pessoal. Já estou passando demais aqui. E eu agradeço. Infelizmente não vou participar do debate por estar longe, mas o meu e-mail é hugoleosantos@yahoo.com.br. Eu fico à disposição de vocês, se quiserem escrever, se quiserem passar perguntas para o Adrian e o Rômulo, enfim. Eu agradeço para a organização do Grupo Cabana de Criminologia. Fiquei muito feliz com a criação dele, né? E tive a chance de ver a ideia brotando, literalmente, de uma conversa, enfim. E me sinto realmente parte integrante dele, apesar de estar no momento longe. Um dia vou realizar a minha vontade, né, de conhecer Belém. Espero que não demore muito, dessa vez infelizmente não deu. Então é isso, pessoal. Obrigado, boa noite. Até mais, um abraço.